As Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina. Hoje estou saudoso e vou contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo. Falou o gatão contador de histórias para os gatinhos Nino e Conchita. Os gatinhos se acomodaram para escutar a história. Era uma vez um gato que conhecia muitos lugares, muitas cidades. Ele vivia viajando, comercializando mercadorias de cidade em cidade, de país em país. Era chamado de caixeiro viajante ou gato caixeiro. Certa vez, ele foi convidado por um grupo de ingleses a visitar uma nova cidade no Brasil. E foi nessa viagem, lá no final da década de 1930, que sua vida mudou. O gato caixeiro, que sempre viajava a cavalo, dessa vez viajou de trem. Conforme o trem se aproximava da estação ferroviária, o gato avistava as pessoas, construções e se encantava com o que via. E nem bem o trem parou, o gato saltou na estação. Subiu a rua tão apressado que não sentiu a fina chuva que caía, nem tampouco que suas botas estavam espalhando a terra. Sim, naquela época as ruas eram de terra, mas já com construções e lojas à sua volta. O gato, que estava com muita fome e muita sede, entrou no primeiro armazém que viu. Estava todo molhado e, para não sujar o chão, limpou a sola das botas no limpa-pés, uma barra de ferro que ficava na entrada dos locais e servia para tirar o barro do calçado. Notou que no chão havia algo estranho. Pó de serra? Para que seria aquilo? Assim que entrou, uma gatinha toda graciosa veio até ele e disse: "Você não sabe ler?" O gato caixeiro se assustou e olhou o letreiro. "Desculpe, eu não sei ler em japonês. Disseram-me que aqui era a Pequena Londres." "Ou Pequena Tóquio", disse a gata sorrindo. "O letreiro diz boa sorte. Seja bem-vindo à cidade da diversidade." Seu nome era Mica, mas tinha vários apelidos, como Guida, mas todos a chamavam mesmo de Felícia. A cidade é chamada de Londrina, Pequena Londres, mas a Rua Sergipe é conhecida como Pequena Tóquio, herança dos meus conterrâneos, que para cá vieram e aqui estabeleceram suas casas e comércio, continuou Felícia. "Nossa, eu não sabia que a Sergipe era de terra, nem que era chamada de Pequena Tóquio", disse Nino, todo curioso. O gatão continuou: Mas logo as ruas foram pavimentadas." "E o gato caixeiro, ele ficou na Rua Sergipe?" perguntou de novo o gato curioso. Bom, ele passeou pela cidade, conheceu a Avenida Paraná, onde hoje é o calçadão
e que na época tinha poucas lojas e muitas casas, e acabou por se hospedar em um hotel perto de uma praça que ficava perto da estação de trem. E a gata feliz? Ops, Felícia! Quis saber a curiosa gatinha Conchita. Ah, a gata Felícia não resistiu ao charme do gato caixeiro e acabaram se casando. Com faro para os negócios, abriram uma loja de tecidos e prosperaram junto com a cidade. Mas as ruas não eram de terra? Insistiu Nino, matreiro como era. Eram, mas a rua e a cidade cresceram, e a rua ficou movimentada, com carros passando e pessoas indo e vindo. Legal! E eles? Demoraram para se casar? Perguntou a gatinha Conchita. Que nada! Casaram-se logo, em 1941, o mesmo ano da inauguração do famoso cadeião. Era lá que ficavam aqueles que não respeitavam as leis da cidade. E eles viveram felizes para sempre? Perguntou a gatinha Conchita, prevendo um final feliz. Sim, viveram e viram muita coisa acontecer na rua Sergipe. Comeram muita poeira até a chegada do asfalto, que demorou. O gato caixeiro, os outros comerciantes se uniram para pedir ao prefeito que asfaltasse a rua. Muito astutos, eles publicaram um anúncio no jornal. Além do asfalto, viram novos prédios surgirem quase do nada, próximos à praça onde moravam. Um dos prédios, muito bonito, era todo diferente, grande, cheio de curvas e formas. O gato caixeiro achava que o prédio ia cair e com medo mudou. Foram embora da rua Sergipe para sempre? Perguntou a gatinha Conchita, já preocupada. Não, mudaram para um prédio chamado Edifício Tóquio. Acalmou o gatão contador de histórias. Já sei, em homenagem à gata feliz. Quero dizer, Felícia, disse o esperto gatinho Nino. Ah, quem sabe? E o prédio caiu? Insistiu o Nino. Que nada, está lá até hoje. Primeiro foi rodoviária e hoje é museu de arte. E viveram felizes para sempre, insistiu a gatinha Conchita. Sim, no edifício Tóquio, com seus filhotes, e assim como a cidade, também cresciam até resolverem mudar para o lago. Mas mudaram para dentro do lago? Gritaram os dois gatinhos assustados. Não, dentro do lago, acalmou o contador da história, rindo. Mas próximo à barragem de um grande lago que estava em construção, em um ponto distante da cidade que crescia. A gata Felícia reclamou um pouco, pois estava habituada à rua em que morava e não queria se mudar para um local longínquo, com poucas casas e pouco movimento. Mas mudaram. Nos idos de 1959, ano do jubileu de prata da cidade,
E viveram felizes para sempre, completou a gatinha esperta Conchita. Isso mesmo, Conchita. A família viveu bem e feliz por muitos e muitos anos. Eu acho que eu conheço esse lago. Não é o Igapó? Perguntou o gato Nino. É, esse mesmo. Mas o lago não é longe da rua Sergipe e existem muitas casas por lá. Lembrou ainda o Nino. Hoje ele é perto. A cidade cresceu, temos carros, ônibus e casas em todos os lugares. As distâncias encurtaram, mas antes tudo parecia longe. Ah, agora entendi. Que legal a história do gato caixeiro. Ele conheceu muitas coisas, viu Londrina crescer. Onde ele está agora? Perguntou Nino, curioso. Vou contar-lhes um segredo, disse o contador da história. O gato caixeiro é meu avô. Ele me contou essa história quando eu ainda era bem pequeno. Ah, puxa vida, a história dele é muito legal. Até parece que ele construiu a história da cidade, diz o Nino todo empolgado. É verdade. E essa é a mensagem do meu avô. Todos nós que moramos nesta cidade ajudamos a construir sua história, completou o gatão contador da história. Mas espera aí um pouquinho. O gato caixeiro e a gatinha Felícia viveram felizes para sempre ou não? Perguntou a gatinha Conchita, querendo um final feliz para a história. Sim, viveram muitos e muitos anos, felizes para sempre, respondeu rindo o gatão.